Hoje nós cumprimos bem o propósito que nós viemos aqui. Nós viemos aqui adorar ao Senhor. E se o Senhor lá do céu queria alguns corações dispostos em sinceridade, a gente atingiu o nosso objetivo, né? Isso é o mais importante. Uma alegria estar pregando para uma igreja cheia como essa, cheia de pessoas que vivem o Evangelho, estão sendo ensinadas a viver o Evangelho puro, sem religião, na medida que o Espírito Santo vai nos dando graça, a gente vai caminhando junto, né? Isso é muito importante para nós, é um privilégio muito grande. Hoje nós vamos falar, como sempre, de coisas simples, lembrando sempre os irmãos que nós vivemos a nossa vida com Deus sob a orientação do Espírito Santo. Ele é o nosso guia. Ele é que tem que dar as coordenadas para a nossa vida, as coordenadas aqui, tudo que nós fazemos. Então nós vivemos sob a liderança dele. E assistido por práticas espirituais, né? Ouvindo a voz de Deus, lendo a palavra, meditando na palavra, confessando a palavra, que é disso que nós vamos falar hoje, ofertando. Práticas que nos levam a um relacionamento com Deus. Deus aceita essas coisas. Deus aceitou a de Abel, não aceitou a de Caim, né? É o mesmo Deus, lá de trás, é o mesmo Deus, não mudou. Tiago diz que nele não há mudança, nem sombra de variação. Nós precisamos entender o nosso relacionamento com Ele. Tudo é relacionamento com Ele, tudo. Completamente tudo. O louvor que nós manifestamos aqui, relacionamento com Ele. A palavra que eu estou falando, relacionamento com Ele. Adoração, relacionamento com Ele. Meditação, relacionamento com Ele. Jejum, relacionamento com Ele. Então é isso que nós buscamos. Um relacionamento com Deus que traga o quê para nós? Não é? Traga poder, sinais e maravilhas da parte de Deus. Para quê? Para que a gente possa atingir a outras pessoas. O coração do nosso Deus bate por almas. Esse é o nosso foco. 24 horas por dia. Porque até quando você está dormindo, seu corpo está repousando, seu espírito não está. E até nessa hora ele pode aprender de Deus. Deus fala em sonhos. Enfim, Deus tem suas maneiras. Então nós 24 horas por dia, nós temos que estar ligados no Senhor. Trabalhando, ligados no Senhor. Em casa, ligados no Senhor. Na escola, ligados no Senhor. Em todos os lugares. Nosso pensamento tem que ser assim, se a gente quiser poder, sinais e maravilhas. Agora, uma vida com Deus diferente disso,
ela vai trazer uma religiosidade para você. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer realmente que a gente tenha aquela alegria de saber que a gente serve a um Deus vivo e eficaz. Assim como é a tua palavra, né? Vamos falar um pouco hoje sobre confissão da palavra, que nada mais é do que o nosso dia a dia, né? A Bíblia foi escrita e ela foi agrupada em livros. Ali tem o Evangelho de Marcos, tem o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João. Mas você escreve o seu Evangelho. Podia ter aqui Evangelho segundo Pietro, capítulo 2, versículo 3, Evangelho segundo Gisele, Evangelho segundo Mariana, segundo Leonardo, segundo Lucas, segundo Márcio. Você já pensou? Essa conduta é o que Deus requer da gente. Como se você estivesse escrevendo o seu Evangelho. Paulo disse isso a respeito dele, né? O Evangelho que eu prego, né? Então, toda essa manifestação de Deus em mim e em você, né? Esses mistérios de Deus que a oração em línguas traz, é que vai escrever a nossa vida, é que vai escrever o nosso Evangelho. Então, o que é a confissão da palavra de Deus? Não é simplesmente nós pegarmos e dizer, né? Ele, sendo rico, se fez pobre para que através da sua pobreza nós enriquecêssemos. Isso é uma confissão da palavra de Deus, sim. Mas, muito mais que isso, é nós nos momentos em que somos contrariados pela vida, pelos principados, pelas potestades. Tudo isso aí, nós mantermos firmes a confissão da nossa fé, né? E não deixar a nossa boca vacilar. Isso não é tão simples. É fácil de falar, né? Fácil de pregar. Agora, o dia a dia é que nós precisamos da graça de Deus para viver nesse lugar. E esse lugar, ele traz um poder enorme para nós. Tá? Traz poder de Deus para nós. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos chamados, justificados, nós fomos glorificados. Jesus dividiu a glória dele conosco. Isso tem um peso para nós. Não um peso no seguinte sentido, de nós andarmos com uma responsabilidade sobre os ombros, que vai ficar maior do que a nossa vida e não vai nos causar uma leveza, uma alegria da vida com o Senhor. Não é isso. Mas nós precisamos saber o nosso lugar, saber quem nós somos, não é? Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, Jesus diz algo aqui sobre como nós devemos viver. Mateus capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim: ele aí Jesus, havendo respondido, disse: tem sido escrito, não só apoiado sobre pão viverá o homem, mas apoiado sobre toda a palavra que esteve fluindo
para fora pela boca de Deus. Nós sempre temos ensinado aqui nesse lugar, não para a nossa altivez, mas para corroborar até com a nossa humildade, que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós não podemos ter a falsa humildade de falar, não, eu não sou isso que a Bíblia diz. Porque isso é uma soberba muito grande, quando a pessoa faz isso. Então nós temos que assumir aquilo que a Bíblia diz que nós somos. A palavra de Deus diz assim, aquele que se uniu ao Senhor é um espírito com Ele. O mesmo espírito. Então nós precisamos entender isso, aceitar isso e começar a caminhar com o Senhor de uma forma que esse poder ele vá sendo absorvido por nós na nossa mente, né? O nosso espírito já é. Então a nossa mente tem que entender isso, para ela aceitar isso e para ela pôr isso em prática. Vamos dar alguma base. Abra lá em Jeremias 15:19. Veja o que Deus diz a respeito de você. Portanto, assim diz o Senhor: se tu retornares, então te trarei novamente. Por que ele diz aí, te trarei novamente? Porque nós somos de Deus e todas as almas são dele. Então, quando o Espírito Santo se achega e mostra Jesus Cristo para uma pessoa, ela tem uma decisão que é dela, de optar pelo Senhor ou de blasfemar contra o Espírito Santo e não aceitar a Jesus, tornando-o mentiroso, como diz a palavra. Então, por isso que é novamente. Você vai retornar, assim como nós retornamos à casa do Pai. Se tu retornares, então te trarei novamente, e estarás diante de mim. É o nosso caso. Estamos diante do Senhor. Se apartares o precioso do sem valor, serás como a minha boca. Voltem eles para ti, mas não voltes tu para eles. Então, essa é a condição que nós temos em Deus. Nós somos um espírito com o Senhor Jesus Cristo, e a nossa boca, pasmem vocês, é como a boca de Deus. Agora ela vai funcionar em que termos? Alguém poderia dizer, a minha boca é a boca de Deus, mas o que eu falo não se cria. Então, a sua boca vai começar a criar conforme você tiver fé nessas coisas, tiver revelação de Deus dentro de você, meditando na palavra dele, orando em línguas para que você entenda a palavra, para que Deus vai aos poucos te revelando um pouco aqui e um pouco ali, para que Ele vai mostrando para você e Ele vai te dando pequenas porções disso, para que você vá se habituando com essas coisas, não é? Por que você acha que o apóstolo São Paulo diz assim, abençoais, abençoais e não amaldiçoeis, não é? Por quê? Porque o que saía da boca dele, e ele sabia que o que saísse da boca de um cristão que cresce de fato e buscasse ruminar na palavra de Deus, buscasse se entrelaçar com o Senhor, buscasse essa vida com Deus, ele sabia perfeitamente
que aquilo ia acontecer. E nós não somos chamados para a maldição, nós somos chamados para a bênção. Nós somos chamados para perdoar, né? Muitas vezes nós somos colocados à prova disso. Muitas vezes nós vamos ser colocados à prova disso. E uma diferente da outra, né? Sempre naquele momento crucial, entendeu? Nunca no momento bacaninha. Mas lembre-se sempre disso. Se você quiser chegar ao topo da montanha, você precisa subir ela. Entendeu? Precisa subir, né? E Jesus disse o que aqui? Que você vive por isso. Você não vive por outra coisa. Você não vive pelo que você come. E o pão aqui não está dizendo simplesmente do alimento que você põe na mesa e ingere, e o seu corpo fica forte. Não é disso só que ele está falando aqui. Ele fala de pão, ele fala de sustento, não é? Você pôr o pão na mesa, você tem que ter o trabalho para conquistar o pão, não é? Tudo isso aí eu estava falando, mas não é disso. Não é por aí que você vai viver. Você vai viver pela palavra que sai da boca de Deus. Por essa que você vai viver. É essa que nós temos que estar empenhados em ouvir. Volto a dizer, a oração em línguas é muito importante, porque ela traz para nós uma sintonia mais fina da voz de Deus. Se você orar em línguas bastante, se empenhar nisso, você depois, daqui a um tempo, você vai falar para mim, falar, olha, realmente agora fica mais fácil, né? Quando a gente fala ouvir a voz de Deus, às vezes alguém pode pensar assim, audivelmente, né? Amém, porque Deus pode falar audivelmente. Comigo já falou uma vez, audivelmente, eu ouvi realmente. Mas na maioria das vezes Ele vai falar no teu espírito. Naquele mesmo lugar onde nascem as línguas, é onde nasce a voz de Deus dentro de você. Como é a voz de Deus? Um estardalhaço? Não. Elias estava na caverna, então passou uma tempestade, e Elias não saiu para fora, Deus não estava na tempestade. Passou um vendaval que quebrava as árvores, não estava no vendaval. Mas aí então, Elias ouviu um cicio, uma voz mansa e delicada. Então Elias cobriu o rosto e saiu para fora. Então a voz de Deus dentro da gente é assim. E você, pela oração em línguas, você vai começar a detectar essa voz, crer nela. Pode ser que algumas vezes você pensa que ouviu, não ouviu. Já aconteceu comigo também. Já dei umas cabeçadas, mas eu não parei. Fui indo, fui aprimorando, né? Isso é muito importante. Quando nós falamos de confissão, Jesus diz aqui que nós vivemos pelo que sai da boca de Deus, né? Jeremias disse assim, se nós apartarmos o precioso do vil, nós fizemos isso. Escolhemos o precioso, que é o Senhor, nos apartamos do vil, que é o mundo. Nós somos como a boca de Deus. Então nós fazemos confissões, né? A confissão na palavra de Deus, ela tem dois lados, né? Primeiro, ela tem a confissão, vamos dizer assim, entre aspas, a má confissão, né? Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, estáis vós confessando uns aos outros as vossas falhas,
Esse, na minha versão aqui, estai vós, está conjugado aqui, né? O verbo, numa condição de mandamento, né? Como se estivesse falando assim, confesse uns aos outros as vossas falhas. E estai vós orando, cada um, em prol dos outros, para que sejais sarados? Largamente prevalece a intensa e eficaz súplica de um homem justo. Então essa aqui é o lado, vamos dizer, o lado mal da confissão. Quando nós erramos, quando nós falhamos, né? Nós já ensinamos aqui que o apóstolo Paulo ensinou que não somos mais nós que pecamos, mas o pecado que habita em nós, que vai nos acompanhar até lá no final, né? Até o nosso corpo ser transformado pelo Senhor Jesus voltar, ou se nós morrermos, até o último dia, o pecado vai acompanhar-nos. Mas é importantíssimo você entender que não é você quem peca. Você, que eu digo, seu homem interior, seu espírito. Quem peca é a sua alma, né? Seu homem exterior. Ah, mas então você está me dando aí um checão em branco para eu pecar à vontade? Não é isso. Não confunda a graça com libertinagem, tá? Isso é uma coisa que você e eu, nós temos que ter dentro de nós, que seja aonde for, se nós formos laçados, tá? E em nome de Jesus nós não seremos, mas aonde for que a pessoa estiver andando em pecado, tem volta, entendeu? Ela é uma pessoa de Deus, ela precisa só de força para sair daquilo. E sempre como aí pessoalmente eu prego, nem tente sair daí sozinho, nem se preocupe mais com isso. Vai orar em línguas, vai orar em línguas e permaneça fazendo, não tente parar. Vai orar em línguas, mas não pare de orar em línguas. Se você não parar de orar em línguas, o pecado não vai ficar nesse lugar com você, ele vai ter que sair. Não há habitação do Espírito Santo e do pecado no mesmo lugar. Ele vai ter que sair. Só que quando ele sair, o que vai acontecer? De dentro de você para fora, aquilo foi expurgado de você. Então você venceu aquilo. Por quê? Porque você fez? Não. Porque você nem tentou fazer, mas você venceu aquilo. Porque você foi absorvido pela vitória do Senhor Jesus na sua vida. Então, o que acontece? Você olha para aquilo, você fala, poxa, é isso aí que eu estava patinando? Era disso aí que eu estava gostando? Você vai se estranhar até. Agora o outro ponto, que eu não ensino ninguém a fazer, é você tentar se virar com o pecado. Ah, você pode parar, você pode até parar. Você vai falar, venci. Um pouquinho ali na frente, você tromba nele de novo, cai outra vez, entendeu? E vai ficar a vida inteira sendo enrolado pelo diabo. Então, a vitória que Jesus fez na cruz para nós, para a gente, foi completa. Ele não deixou obras para a gente fazer. É só a assimilação daquilo que está feito. E como que nós podemos assimilar? Se nós orarmos em línguas, né? Então essa confissão dos pecados aqui é o lado mal, vamos dizer assim, da confissão, né? Agora tem o lado bom, né? Abra em 1 Timóteo 6:12. 1 Timóteo 6:12 está escrito assim: esforçadamente luta a boa luta da fé. Irmãos, existe
uma má luta. Existe uma má luta. Como é a má luta? Que ela não é travada pela fé. É a pessoa que, por exemplo, vamos usar um exemplo, né? A pessoa tem um problema familiar. Então, ela quer que uma pessoa da casa dela se converta. Qual é a má luta? Ela ficar tentando convencer aquela pessoa em todo tempo que ela precisa de Jesus Cristo. Ela vai, na cabeça dela, tá? Mostrar para aquela pessoa um lugar que ela está e que aquela pessoa nem sabe que existe. E aquela pessoa não vai aceitar aquilo. Essa é uma má luta. Qual que é a boa luta? Né? Às vezes, alguma versão está escrito: combata o bom combate da fé. Né? Na luta da fé, o ringue está vazio. Tá? Você não tem que ficar brigando com o diabo. Jesus o venceu. O ringue estava cheio, né? Quando Jesus estava lá na cruz. Ali, ele pegou, ele foi sugando todas as doenças, foi sugando toda a pobreza, foi sugando toda a miséria, foi sugando toda a infelicidade, foi sugando tudo aquilo que nos fazia ficar prostrado diante de Satanás. Aquilo que já sabemos, assim que conhecemos no mundo, aquilo que vai por vir, que venha do diabo, tudo foi sugado lá na cruz. Até enquanto o último capetinha não foi rendido, não foi vencido, ele não expirou, não entregou o Espírito. Mas a hora que o último foi vencido, ele disse, ele bradou: está consumado, tetelestai, está consumado. Então, essa foi a obra que Jesus fez. Quer dizer, o que eu faço então agora com essa pessoa da minha casa? Casa que eu digo se estende até funcionários para quem os tem, né? Ah, Márcio, como assim? Não entendi isso aí. Tá. Abraão chegou para Deus e disse assim: Senhor, quem vai ser o herdeiro da minha casa? Né? Porque o Senhor não me deu filhos, mas o herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliezer. Ou seja, Eliezer fazia parte da casa de Abraão, era um funcionário de Abraão, né? Então, a obra de Deus, ela é completa em nós. Então, o que eu devo fazer? O que você deve fazer é declarar a palavra de Deus na sua casa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não é nem que serviremos, servimos. Ah, mas a pessoa está aqui, às vezes até de uma outra religião, até adora estatuetas, até adora a outras coisas até. Não interessa. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. É essa hora que a gente tem que mostrar os olhos bons, né? É nessa hora que a gente declara aquilo que está escrito. Nessa hora que nós mostramos a boca de Deus que nós fomos transformados. Ah, mas eu não estou vendo nada. Ótimo, você não anda por sentimento, você anda por fé. Simplesmente declare a palavra. Essa é a boa luta. Só que você já reparou que às vezes essa luta parece que é pior que a outra? Às vezes você declarar a palavra
e simplesmente aceitar que está feito dentro de você, às vezes você fala assim, mas se eu for lá e dar mais uma cutucada, né, na pessoa, e parece que é porque a alma nossa quer fazer, entendeu? Então é preciso oração em línguas, jejum, para abaixar a alma, para o Espírito prevalecer, e para que essa boca de Deus comece a ter eficácia, né? E ela tem. Então, a boa confissão, deixa eu voltar aqui que eu tirei do texto. A boa confissão é você declarar a palavra, dizer aquilo que Deus diz a respeito daquela situação. Ele continua aqui, toma posse da vida que dura para sempre, para dentro da qual também foste chamado, e confessasse a boa confissão diante de muitas testemunhas. A palavra de Deus diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então nós devemos manter a nossa boca dizendo aquilo que a palavra de Deus diz, sabendo sempre que há vamos dizer, uma contramão disso aqui, né? Infelizmente há uma contramão. Você pode de repente se ver numa situação e sucumbir, né? E começar de repente a falar o contrário do que a palavra de Deus diz a seu respeito, né? Numa situação, por exemplo, financeira que não está como você gostaria que estivesse, então às vezes a pessoa pode se pegar blasfemando. Por que blasfemando, Márcio? Porque se Deus diz que você é próspero, você vai abrir a sua boca e dizer que você está numa pindaíba? Não é? Se Deus olha você próspero, então a boa luta da fé diz que você deve confessar diante da nuvem de testemunhas que você é uma pessoa próspera. Ah, mas eu não estou vendo isso. Continue falando, continue confessando, continue agindo, continue vivendo como tal, porque tal você é. A hora que isso se manifestar, você aprendeu um caminho que não é pelo teu esforço, um caminho que não é por nada que você pudesse ter feito, ainda que vai surgir coisas para você fazer, mas é Deus que vai colocar aquilo. Nós não podemos servir a um Deus distante, né? Acho que a maior dificuldade das pessoas é essa, principalmente quando sai da porta ali para fora, né? É achar que Deus é distante, que Ele não cuida dela, que Ele não está ouvindo ela. São enganos de Satanás, né? A luta de Satanás é para que você não ponha isso em funcionamento, porque a hora que você chegar diante de uma pessoa e falar de Jesus para ela, a sua palavra, ela vai ser temperada com sal. A sua palavra vai ser a palavra de Deus, porque você se tornou aquilo lá. Você é um espírito, eu entendi agora, eu sou um espírito com o Senhor. A sua palavra vai dividir a junta e a medula da pessoa, vai na divisão da alma e do espírito que a pessoa se converte. Porque você está falando agora de um outro lugar que é para você estar, né? Em Hebreus, abra lá em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 23.
está escrito assim, que firmemente, então olha, tem aí alguma coisa, né, que nós vamos precisar ser firme, né? Que firmemente retenhamos a confissão da nossa fé. Então você pode se preparar, que o diabo vai confrontar você na contramão, tá? Na hora que você... Sabe quando um animal está caçando? Que ele olha, ele vê o bicho que está mais vulnerável, né? É mais ou menos isso. Então, naquela situação que você está um pouco vulnerável, é ali que ele vem, é ali que ele vai confrontar você. E é aqui que o apóstolo fala que firmemente retenhamos a confissão da nossa fé. E ele diz assim, não vacilante, não é para a gente vacilar. Lembre-se que diferente do animal que está mais fraco, nós quando estamos fracos, aí sim é que estamos fortes. Entendeu? Quando nós estamos fracos, aí sim é que nós estamos fortes. Essas coisas às vezes a gente ouve, né? Ouve, é difícil de assimilar. A oração em línguas vai fazer isso com a gente. Você vai se vestir disso e Deus, dentro do seu espírito, vai colocar essa palavra de um jeito que você nunca ouviu, mas você vai entender. Agora você sabe porque sabe. Naquela situação eu estou fraco, bom, agora que eu estou forte. Deixa eu ver de onde que vem isso aqui. E você retém firme a confissão da sua fé. Qual que é a confissão da minha fé? É a palavra que sai da boca de Deus. Tem a situação aqui que eu não estou conseguindo controlá-la, não estou conseguindo... O que eu faço? Ora em línguas. Vá buscar a voz de Deus. Vai meditar na palavra, orando e lendo ao mesmo tempo. Vai fazendo isso que você vai conseguir. Então você vai ter a revelação daquilo que você está buscando. Vá ver textos que falem sobre aquilo ali. Vá buscar na palavra de Deus. Vai estar em comunhão com o seu Deus. Deus vai revelar para você aquilo. Então, ali naquilo que vem a voz de Deus para você, para dentro de você, aquilo te ilumina. Então você vai reter firme a confissão da sua fé. Agora, por que ele diz não vacilante? Você pode esperar que sutilmente o diabo vai tentar roubar aquilo de você. Porque ele sabe que se você não vacilar, ele não tem vez. Mas ele sabe também que a sua boca cria. Eu sempre costumo ensinar para as pessoas o seguinte: nós falamos do que passou. Mas a nossa palavra semeia para frente. Por exemplo, eu estou bem. Vem uma pessoa e diz assim para mim: como que eu estou ruim hoje? Acordei, estou com uma tontura, não estou bem. Quando eu ouço isso, pode ser quem for, eu nunca concordo com a pessoa. Quer que eu ore por você? Porque você está bem, você não está doente. Às vezes a pessoa não é cristã, até fica, né? Não quer, às vezes a pessoa fala, não precisa. Mas se eu concordar com o problema dela, não é nem meu, dela. Tem dia que a gente não está bom mesmo. Pronto. Ali à frente eu vou me deparar com o problema. Para mim. E é assim que é, amados. É assim que é. Isso para finanças, isso para casa, isso para relacionamento, isso para tudo. Só que a gente precisa se habituando aos poucos com isso.
se habituando a se manter nesse lugar. É um lugar no Espírito, isso é vida no Espírito. Você viver num lugar que as pessoas falam, nossa, você vive aonde? Né? Eu na pandemia, uma vez eu quase apanhei num hotel. Eu fui viajar, eu dormi no hotel e eu me deparei com uma pessoa que estava ali tomando café. Tinha uma pessoa só no hotel, e eu. Porque estava tudo, né? Fechado, né? E eu fui tomar café da manhã e o moço perguntou para mim, como é que tá as coisas? Falei, graças a Deus está tudo bem, cara. Nunca vendi tanto na minha vida. Estava vendendo mesmo. Cara, o moço ficou indignado, entendeu? Ele quase partiu para cima de mim, por causa da situação que eles estavam passando. Mas por que estavam passando? A boca. Só que as pessoas não têm conhecimento de Deus, né? Eu ia falar de Jesus para ele, mas não deu. Eu já logo ali tomei meu cafezinho e saí, porque não ficou muito bom. Por causa que a pessoa estava numa pressão muito grande, né? Entendeu? Então essas coisas acontecem. O diabo ele vem querer roubar da tua boca. E às vezes com pessoas próximas, tá? Então é necessário você viver nesse lugar. Eu já vi muita gente que naufragou na fé. Muita gente que naufragou na fé. E se a gente bobear, isso acontece conosco também. Se a gente vacilar, isso acontece conosco também. Não é? Daqui a pouco você não declara mais a palavra de Deus. Vem uma dor de cabeça. Você, em vez de falar em nome de Jesus, eu sou pessoa sarada, larga isso para lá. Foi ontem, segunda-feira. Eu estava em Ribeirão Preto, eu fui num cliente. Eu cheguei para falar com ele. Sabe quando a pessoa está com aquele cheiro misturado de injeção com comprimido, é um cheiro característico, quase que de hospital. Não sei se os irmãos estão entendendo mais ou menos. E ele estava, sabe? Aí eu tratei ali com ele, saí da casa dele. Eu entrei na caminhonete e andei um quarteirão. E aquilo veio em mim. Mas veio, se eu titubio um segundo, aquilo me pegava. Entendeu? Mas veio assim que a garganta ameaçou a trancar, a cabeça começou a pressionar. São espíritos, amados, espírito de enfermidade. Deu na hora. Sempre bom você falar com isso, viu? Jesus aqui, ó, onde nós lemos, ele estava falando com Satanás, né? Então, eu disse para aquilo, falei, olha, em nome de Jesus Cristo, você vai embora, porque eu sou pessoa sarada. Não é que eu estou curado só, você não entendeu ainda. Não é que eu sou só curado, eu ando em saúde divina. E fui embora. Virei a rua e tal, papapá. À noite que eu fui lembrado do que tinha acontecido à tarde. E vi que absolutamente nada havia acontecido. Mas nós não podemos vacilar. Eu estava sozinho, mas podia estar com alguma outra pessoa que me perguntasse. Não fique constrangido de falar a palavra de Deus para as pessoas, não, viu? Fale mesmo. A pessoa fica olhando para você como né? Mas o que você está falando aí? Às vezes até vendo, né? Que as pessoas andam por vista. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então a pessoa está vendo que você não está naquela situação que você está declarando por fé.
E às vezes ela confronta. Mas fale da palavra de Deus, com todo amor e carinho. Meu querido, venha cá. Vem aqui, senta aqui comigo. Eu vou te mostrar como você está errado. Você quer acreditar? Você acredita. Eu acredito. Daqui a um tempo, essa pessoa vai encontrar com você, ela vai ter que acreditar. Porque Deus faz questão de mostrar que Ele é o Senhor. Entendeu? Então, em Hebreus está escrito, porque fiel é aquele havendo prometido. Então você busca a voz de Deus. Aquela voz que você buscou sobre aquele assunto, você mantém firme a confissão da sua fé, não vacilando. A Bíblia diz, porque é fiel aquele que prometeu. A palavra dele não pode voltar atrás. O salmista, Salmo 116, versículo acho que 10, ele diz assim, cri, por isso falei. Né? O apóstolo São Paulo ratifica isso, acho que em 2 Coríntios. Nós, aí já põe nós, ele e quem crê. Nós cremos, por isso também falamos. Né? Tudo na nossa vida se move pela nossa boca. Tudo. Então nós temos que aprender rapidamente. E talvez nós já sabemos disso, né? Não estou falando nenhuma novidade aqui hoje. Só que a gente precisa não vacilar. Isso aí começa dentro de nós, né? Dentro do nosso espírito. Não vacilar. Às vezes uma situação vem, e você não pode ter a capa de Shinar, né? A gente já falou sobre isso um dia aqui, né? Ela diz de dois rios. Nós não podemos ser assim. Nós temos que nos habituar a ir até a última consequência. E a última consequência é o Senhor. Né? Assim foi com Daniel, diante da cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha, Jesus diante da cruz, Paulo diante das cadeias e das surras que ele tomava. Não vacilou. Só vê milagre quem chega nesses lugares. Amém, amados? Então, glória a Deus.